Miranda, que ele irá então passar a palavra para todos nós e com temas chamados pelo Senhor. Bom, Miranda, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Bom dia, irmãos. Jones. Bom dia. Meu áudio está chegando bom aí para vocês? Bom dia. Sim. Ótimo. Eu também agradeço a Deus, por essa oportunidade que Deus está nos dando, nos concedendo, para estarmos neste momento aqui de oração. É muito importante, como o irmão falou, Uma das coisas que mais nós precisamos é orar, pedir a Deus suas bênçãos, pedirmos o poder do Espírito Santo, e esses momentos são propícios para fazermos isso, E nós vamos fazer uma meditação. O tema sugestionado foi chamados pelo Senhor. Todos nós fomos chamados, Nós podemos dizer que existem alguns tipos de chamados, O primeiro chamado é para a salvação. Todos nós fomos chamados para a salvação. Só que depois de chamados para a salvação, aí Deus chama, tem outros chamados que Deus vai colocando, dando para cada pessoa de acordo com o propósito dele. Por sinal, junto com o chamado da salvação, já vem, podemos dizer que está embutido o chamado para pregarmos o evangelho, Pregarmos a palavra, divulgarmos a salvação para muita gente. É um outro chamado que podemos dizer que já está embutido no chamado para salvação, Já existe o chamado, por exemplo, para ser profeta, o dom profético, Existem pessoas que receberam o chamado para ser profeta no meio do povo de Deus. E existe o chamado para o ministério. É um outro chamado. Nem todos são chamados para essa função. Mas Deus chama muitos para essa função, O chamado para o ministério, que é o caso de vários colegas, irmãos que estão aqui participando deste grupo. Então, esse chamado, ele é um chamado que coloca sobre aqueles que foram chamados um privilégio, para eles é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Porque quando alguém recebe esse chamado, ele vai ter muitas atividades, desse chamado. Esse chamado vai chamar ele é chamado para fazer um trabalho que ele vai ter que exercer várias atividades para cumprir o seu ministério. Mas eu gostaria de classificar o trabalho do ministerial, o trabalho do missionário, em duas categorias. Dividir ele, podemos dizer que ele está dividido em duas partes, em duas frentes de trabalho. Tem um trabalho de pregar no púlpito, de pregação interna, onde ele prega para muita gente, de uma vez só, e tem um trabalho pessoal. Todos os dois, ele precisa, para esses dois tipos de trabalhos, é necessário que ele tenha a direção de Deus, seja uma pessoa consagrada, mas especialmente o trabalho pessoal, ele é um trabalho mais, podemos dizer assim, mais penoso, mais exigente. Inclusive, tem um texto da irmã White, que ela fala que fazer o trabalho de pregação no púlpito, esse trabalho é o mais fácil, Ela diz que o trabalho mais difícil é o trabalho pessoal. E ela até comenta lá que alguns não gostam de fazer esse trabalho, Porque esse trabalho pessoal envolve fazer o trabalho de pregar para as pessoas de fora, ou fortalecer a fé de uma pessoa que já é da fé, orientar, instruir, às vezes corrigir, que é uma coisa que não é fácil fazer, chamar atenção, muitas vezes é necessário, E, então, é um trabalho que requer realmente assim, uma dedicação, uma consagração especial para ele fazer segundo a vontade de Deus. Mas é um trabalho que precisa ser feito, é uma das partes, é uma das frentes de trabalho do missionário, do pastor, do obreiro. E esse trabalho pessoal, existe um texto no Obreiro Evangélico que diz assim, havendo o pastor apresentado a mensagem evangélica do púlpito, sua obra está apenas iniciando ou iniciada. Resta-lhe fazer o trabalho pessoal
cumpre-lhe a visitar o povo em casa, conversando e orando com eles, em fervor e humildade. Então, o trabalho de pregação, eu conheci um irmão, que infelizmente hoje não é mais vivo, ele dizia assim, que ele se sentia motivado, ele se sentia assim muito empolgado, né? Animado para pregar quando ele via muita gente diante dele, quando ele via a igreja repleta, né? Quanto mais gente na frente dele, mais animado ele ficava. Mas quando ele ia pregar que ele via apenas poucas pessoas, ele não tinha a mesma motivação, o mesmo entusiasmo, né? Mas Jesus nos exemplificou na vida dele que podemos lembrar aqui do caso da samaritana. Jesus empenhou ali toda a sua energia, né, para salvar aquela mulher. Então, Jesus, para pregar para uma pessoa, ele dedicava a mesma energia que ele empregava para falar para muita gente. E nós devemos valorizar e ver com bons olhos, né, quando nós somos colocados diante do trabalho pessoal, porque o trabalho pessoal geralmente não tem muita gente, às vezes é uma pessoa mesmo. E nesse trabalho pessoal, hoje principalmente, nós estamos vivendo uma fase difícil, né? Difícil espiritualmente falando, né? A igreja precisa de muita ajuda, no geral, há alguns pontos que precisam ser elevados, alguns princípios, né? Por exemplo, a santificação do sábado. É um ponto bem melindroso. Nós sabemos da importância da santificação do sábado, do valor. Quando alguém perde de vista a santificação do sábado, o sábado fica sem sentido para essa pessoa. A irmã White até comenta que nós não devemos guardar o sábado como os guardadores do primeiro dia da semana, né, de forma negligente, né? Então, quando alguém perde de vista a santificação, a santidade do sábado, o sábado fica como um dia comum, embora ele fique guardando, continue como um guardador do sábado, mas não é uma pessoa que santifica, né? Outro ponto melindroso, por exemplo, que nós precisamos, creio que todos os missionários têm a experiência, infelizmente, quando passa pelo campo, todos os campos que passam, encontra pessoas com dificuldade com dízimo. É um outro ponto. E esse trabalho é um trabalho perseverante, né? Tem que ser perseverante, persistente, porque vai precisar fazer até terminar, até a conclusão da obra, né? E um outro ponto, irmãos, que me preocupa muito, que a gente vê assim, muita dificuldade da igreja, é o ponto da reverência. Às vezes, nós estamos muito focados assim, em outros tipos, né, de trabalho, conferências, grandes conferências, programações festivas na igreja, que isso precisa acontecer, precisa existir, mas às vezes nós estamos muito focados nesses aspectos e o trabalho está acontecendo, as pessoas estão se reunindo, estão ali participando, mas o espírito de adoração, de verdadeira reverência a Deus, o nível está muito baixo, né? Pelo menos no geral a gente percebe isso aí. A falta da reverência, né? É um ponto assim que deve preocupar o ministério, deve preocupar os membros, as lideranças locais, para elevar esse princípio aí. Porque quando nós vamos estudar esse assunto, o assunto da reverência, existem muitos textos que falam que quando não há reverência da parte do nossa, aquele culto Deus não vê com bons olhos, né? Não se agrada, né? Existe até um texto que eu gostaria de citar, falando sobre a reverência, que diz assim, ó, irmãos, a não ser que se eduquem a respeitar o lugar do culto, não receberão bênção alguma de Deus. Poderão adorá-lo formalmente, mas será um culto destituído de espiritualidade. Então, textos como esse aqui, tem vários, né? Então, a não ser que o povo se eduque a respeitar o lugar do culto, diz o texto que não receberão bênção alguma, né? O culto pode acontecer, o culto acontece, mas sem espiritualidade, ou seja, sem a presença, sem a aprovação de Deus. Isso é muito triste quando a gente vê, às vezes, momentos de culto, de adoração a Deus, o povo se comportando de uma forma muito inadequada, né?
Até na hora da oração, a gente vê hoje em dia pessoas, em lugar de estar orando na igreja, está tirando foto, está filmando, na hora da oração. Então, infelizmente, esse é um ponto que cabe a todos os líderes, né? Principalmente aqueles que estão à liderança da obra, pastores, obreiros, né? Dirigentes de igreja, essa missão de fazer um trabalho pessoal na igreja, né? Tanto um trabalho de púlpito como um trabalho individual, né? Conscientizando os irmãos da importância, né? Então, os irmãos nós percebemos que a missão daqueles que são chamados pelo Senhor é uma ampla missão. Existem vários pontos, então é um trabalho, como a irmã White fala, é um trabalho penoso, né? Ela tem um texto que ela fala assim, né? Que é um trabalho penoso, um trabalho pessoal. E ela diz que alguns pastores não gostam de fazer esse trabalho. É o que ela diz lá, né? Ela diz que alguns não gostam porque é difícil, é trabalhoso. Prefere fazer o primeiro, né? O trabalho de púlpito, que é mais fácil, né? Agora, nós precisamos, no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, lá fala que a situação do povo, na época do profeta Ezequiel, eles não estavam fazendo diferença entre o santo e o profano, né? Eles não estavam fazendo essa diferença. Eles não discerniam o impuro do puro. E no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 44, verso 23, o propósito de Deus para os que estão à frente da obra, um deles, né, diz o texto assim, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o puro e o impuro. Então, a missão dos líderes, uma delas, e é indispensável esse trabalho, esse aspecto, é ter uma visão, uma percepção para orientar, para instruir a igreja, o povo, no momento que eles estão, em pontos que eles estão com dificuldades, né? E esse ponto aí da reverência é um ponto sério, né? Eu estava pesquisando sobre o que é profano, né? Eu achei interessante um conceito que deram lá sobre o profano. O profano, profanar, é desrespeitar o santo, desrespeitar o sagrado, né? É não ter consideração pelo sagrado. Isso é profanação. Então, quando nós fazemos algum trabalho e esse trabalho é feito de uma forma com um espírito muito indiferente daquilo que deveria ser com relação à santidade de Deus, nós estamos profanando. Então, nós podemos profanar o culto, nós podemos profanar o sábado, nós podemos profanar qualquer coisa que é de Deus, que vem do Senhor, quando nós fazemos de uma forma desrespeitosa, né? Nós não damos devido valor para aquilo. Isso é muito perigoso, né? E o pastor, especialmente o pastor, o obreiro, na verdade todos nós precisamos, mas toda pessoa que vai para o céu precisa disso aí, né? De se consagrar. Mas direcionando a mensagem para os líderes, a serva de Deus diz assim, ó, no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 31. É coisa terrível misturar coisas sagradas, aliás, ministrar coisas sagradas quando o coração e as mãos não são santificadas. Tremo quando considero que há alguns pastores, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, que não são santificados pela verdade que pregam. Então, ministrar coisas sagradas quando o coração e as mãos não são santificadas, diz Deus que é coisa terrível, né? E na época de Ellen White, existia, eu creio que isso sempre existiu, né? Pessoas que estavam na função, mas não tinham noção dessa consagração que deviam ter, né? E estavam prestando um trabalho, podemos dizer, um trabalho desagradável, reprovado por Deus, né? No livro, também ainda Testemunho para a Igreja, na página 528, tem outro pensamento que diz assim, ó, nossos pastores devem ser homens inteiramente consagrados a Deus e cultos, mas sua mente precisa estar repleta de fervor espiritual.
juntando os divinos raios procedentes do céu e espargindo-os em meio à escuridão que cobre a terra e a pesada negridão que envolve o mundo. Então, a consagração é algo indispensável na vida nossa, né? E se não tiver isso, ele vai perder de vista o espírito da missão, né? A missão vai ficar sem espírito para a pessoa. A pessoa vai fazer de qualquer jeito. Por exemplo, um risco que o pregador corre, trazendo um exemplo aqui para todos nós. Todos nós corremos esse risco. Como nós conhecemos as histórias bíblicas, conhecemos as profecias, pelo menos uma parte delas, temos muita familiaridade, né, com a Bíblia, graças a Deus. Então, aquilo para nós torna-se fácil, nos ajuda a ficar até fácil fazer uma pregação, ir para o púlpito e pregar. Mas se a pessoa for pregar só porque ele tem conhecimento e não é uma pessoa consagrada, essa pregação vai ajudar pouco a igreja, e isso pode ocorrer, né, com qualquer um de nós. Nós perdemos a consagração e continuar pregando, né? Só que essa pregação não vai ajudar, na verdade, a igreja. A igreja ela não vai ter o alimento que precisa, né? Porque um instrumento não consagrado, Deus não vai atuar através dele como ele precisa, né? Como o Espírito Santo precisa atuar. Eu me lembro quando eu estava na escola missionária, existia, naquela época, a irmã, ela é irmã do finado Bálbaca, né? Esqueci agora o nome dela, não sei se o pastor Silvano está lembrado do nome dela. Acho que é Herta, uma coisa assim. Aí um dia ela chegou na sala de aula e disse assim para nós: irmãos, vocês viram aquele irmão que pregou ontem? Aquele irmão, ele é muito simples. Ele era da Bolívia, parece o irmão, mas falava já bem o português. Ela disse: esse irmão prega muito simples, ele é um irmão simples, ele faz o trabalho aqui no hospital, ele cuidava da parte externa, né, da clínica. Mas, irmão, quando ele prega, ela disse, quando esse irmão prega, vocês sentiram algo diferente? Porque todas as vezes que ele prega, eu sinto algo diferente nele. Ou seja, ela estava destacando exatamente a consagração. Ela percebia que ele era um irmão consagrado e a fala dele era diferente dos outros, né? Pelo menos de alguns. Pregava o que ela via, né? Então, a consagração, toda pessoa que prega, que está ali consagrado a Deus, ele transmite aquilo na pregação dele, né? E quando não tem a consagração, automaticamente aquela pregação vai ficar como um discurso, né? Um discurso bem inflamado, às vezes, de pessoas que têm aquele espírito bem inflamado, né? E a irmã White até diz que quando a pessoa está muito inflamado, no sentido de falar assim, como se fosse uma coisa eloquente, né? Ela diz que aquilo ali tem mais sistema nervoso do que a atuação do Espírito Santo, né? Tem um texto que ela diz isso, né? Há mais sistema nervoso do que a presença do Espírito. Então, o texto diz que os pastores devem ser homens inteiramente consagrados a Deus e cultos, né? Isso precisa muito da direção divina. No livro Obreiro Evangélico, tem um outro pensamento que diz assim, ó: delicada é a obra que se apresenta ao pastor quando o enfrentam o afastamento, a inimizade encarniçada e a oposição. Então, a obra do pastor não é uma obra que, se ele fizer sem a direção total de Deus, não será uma missão fácil para ele. Vai ficar mais difícil, né? Principalmente quando ele se depara, né, com o afastamento, né? Às vezes, em determinada situação, aparece, né, esse espírito. Alguns irmãos, um e outro, se afasta, né, da pessoa porque não gosta da pregação, não gosta do estilo dele, apresenta alguns motivos, né? E aí começa a gerar, às vezes, uma inimizade, né, contra o missionário, né? Aí começa a aparecer a oposição. É por isso que ela diz que delicada é a obra, né, que se apresenta ao pastor, né? Principalmente quando aparece esse espírito aí, né? Ele necessita, continua o texto, mais que os outros,
daquela sabedoria que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, ela disse que mais do que outros, o pastor precisa, né, da sabedoria do alto. Por quê? Ele tem uma tarefa que o outro... Eu costumo dizer assim, irmãos, que o pastor tem um motivo a mais para se perder, né? Por que eu falo isso? Porque quem não é um missionário, quem não é um pastor, ele não vai se perder porque ele não cumpriu o trabalho pastoral, né? A missão não foi fiel à missão, porque ele não teve aquela missão, né? Agora, se o pastor foi infiel ao seu ministério, às vezes pode ser fiel, pode ser um bom irmão, e é um bom irmão, em várias coisas, mas na hora de cumprir a missão dele, como que Deus colocou sobre ele, para a qual Deus chamou ele não pode não ser fiel. Então, ele tem esse motivo a mais que o membro que não tem essa função não tem também como se perder por ser o pastor, porque ele não é pastor, né? Então, o pastor ele tem mais um motivo que pode levar ele, né, se ele se perder de vista o sagrado ofício que ele tem, é um motivo para ele se perder, né? É o caso de Eli, né? Temos vários exemplos, né? Era um sacerdote e acabou se perdendo, né? Porque não foi fiel ao seu ministério, né? No mesmo livro, o Obreiro Evangélico diz assim, ó, o verdadeiro pastor terá interesse em tudo que diz respeito ao bem-estar do rebanho, alimentando, guiando e defendendo. Então, olha só, o verdadeiro pastor ele terá interesse em tudo que diz respeito ao rebanho, né? Ele precisa alimentar o rebanho, ele precisa guiar o rebanho, e precisa defender o rebanho. Eu estava trabalhando isso há uns 10 anos atrás ou mais, eu estava em Campina Grande trabalhando. Aí quando eu cheguei no campo, já encontrei esse problema, né? Uma família lá que se rebelou contra a igreja, e estava, mesmo fora da igreja, ela já estava fora da igreja, mas estava criando problema para a gente. E aí essa pessoa foi atrás dos 51. Dos 51. E aí eu não sabia que ele estava fazendo contato com a liderança do movimento dos 51 para poder levar irmãos para essa mesma ideia, né? Porque ele não parou de congregar assim, em todas as igrejas, ele parou de congregar em uma e congregava em outra. E, por sinal, essa outra igreja que ele congregava, nossa, os irmãos tinham muito, assim, muito apreço por ele, os irmãos achavam que ele estava certo, foi até injustiçado, mais ou menos esse tipo de pensamento lá deles, né? Então, o risco era maior dele influenciar essas pessoas. E aí eu descobri que ele estava atrás do pastor dos 51, estava estudando com ele, e ia trazer o pastor para estudar com os nossos irmãos. E aí, quando eu descobri isso aí, eu não conhecia muito, eu sabia um pouco, mas eu não conhecia muito a história dos 51, eu nunca tive interesse de conhecer a fundo assim, a história. Aí, quando eu soube disso aí, eu me interessei, né? Porque eu vi que eu ia ter um problema. Por sinal, o pastor Otávio me ajudou muito a me fornecendo material na época. Eu pesquisei bastante o assunto e depois de que tinha preparado o material bem preparado, eu passei nas igrejas e comecei a estudar o assunto. E quando o pastor chegou, e quando ele começou a espalhar bem forte a ideia, aí os irmãos rejeitaram a pregação dele, né? Por quê? O povo já estava preparado para aquilo que ele ia falar. O povo estava sabendo que ele ia falar, né? E o texto diz que nós devemos alimentar o rebanho, cuidar do rebanho e proteger, né? Defender o rebanho. E nós, no dia a dia, no trabalho, a gente percebe que é uma das coisas que nós precisamos fazer, é uma das tarefas, né? Uma das atividades do missionário é fazer isso aí, né? Por quê? Porque nós vamos conviver com apostasias, com descrenças, outros irmãos são fracos por falta de estudo,
por falta de ter uma experiência pessoal. E tudo isso aí vai acarretando uma certa responsabilidade sobre nós de ajudar aquelas pessoas, né? Agora, e um outro trabalho, irmão, que não é fácil, né? Dentro do trabalho ministerial, pastoral e obreiro em geral, é que, às vezes, quando há um problema espiritual, um problema que envolve alguma pessoa ou até mais de uma pessoa na igreja, existem aqueles irmãos que são, às vezes, imprudentes, né, de falar algo que favorece aquela pessoa, que o caso do espiritual da pessoa foi tratar o caso dela, né? Isso gera uma certa dificuldade para o trabalho, né? Gera até uma oposição para o missionário, né? E eu gostaria de ler um texto. Com Miranda, só Oi. um detalhe, é que nós já estamos em 6 horas e 2 minutos, né? E muitos irmãos que já estão saindo da sala. Talvez eu compromisso. Certo, eu vou só ler esse texto aqui para a gente concluir, tá certo? Tá, fechou então. Obrigado. Certo, obrigado. O texto diz assim, ó: muitos professos cristãos consideram homens que não reprovam nem condenam o pecado como homens de piedade e cristãos de verdade, ao passo que pensam que aqueles que se levantam ousadamente na defesa do direito e que não cedem sua integridade a influências não consagradas, precise de piedade e espírito cristão. Então, essa é uma situação muito comum, né? Infelizmente, que às vezes acontece no nosso meio, né? Então, quando se resolve um problema que é preciso resolver, aí aparecem aqueles irmãos que são imprudentes de defender a pessoa que foi ajudada, na verdade, né? Porque quando alguém é advertido, é aconselhado, é repreendido, na verdade, esse irmão está sendo ajudado. Mas existem irmãos que acabam tomando partido, né, por lado dessa pessoa. Isso cria um espírito, e o pastor, o obreiro, o missionário, ou até os líderes locais da igreja, que se envolveram para resolver o problema, são vistos como irmãos que não têm piedade, que não são cristãos verdadeiros, né? Faltou espírito de cristão na pessoa, neles. Mas essa é uma outra oposição que é muito comum, né? Por isso que nós precisamos muito da consagração, né? E eu quero só deixar um pensamento final para nós, todos nós aqui da sala, que diz assim, ó: aqueles que se consagram a Deus, corpo, alma e espírito, receberão contínua provisão de forças físicas, mentais e espirituais. Então, nós temos a certeza de que nós buscando, nós vamos receber de Deus tudo aquilo que é necessário para a continuação do nosso trabalho, né? E no chamado que Deus fez para nós, Ele nos dá a condição para trabalharmos. Precisamos apenas nos colocar nas suas mãos. E eu desejo que cada um de nós, cada um dos irmãos que estão aqui na sala, saiamos daqui com o pensamento de que Deus nos chamou, mas Deus nos dá a força, nos dá a graça para continuarmos fazendo o trabalho para o qual Ele nos chamou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para continuarmos com essa confiança no nosso Deus. Amém. Amém.